Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez é sobre as atividades da semana 3 do PET número 2, terceiro ano. O tema das atividades é o quinhentismo no Brasil. Quinhentismo. De onde você acha que vem essa palavra? Se você pensou no número 500, acertou. O quinhentismo abrange toda a manifestação literária existente em terras brasileiras entre o período de 1500 e 1601. No ano de 1500, os portugueses descobrem e ocupam o território que hoje chamamos de Brasil. A partir desse momento, começam a acontecer algumas escritas de portugueses com o objetivo de relatar o que estavam vendo. Essa escrita já representava a literatura quinhentista brasileira. Durante o quinhentismo, desenvolveram-se dois tipos de literatura: a literatura de informação e a literatura de formação. As principais características do quinhentismo estão relatadas aqui nesta parte do texto, que são linguagem simples, uso de adjetivos, conquista material e espiritual, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. E aqui os principais autores desse período. Depois aqui da leitura, então, vem as atividades. A primeira atividade pede o seguinte: entende-se por literatura informativa no Brasil. Então, o que é a literatura informativa no Brasil? Conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros? Esta é a alternativa correta, é a letra A. É justamente isso, esse conjunto de relatos de viajantes e missionários sobre a natureza e o homem brasileiros. Número 2. São características do quinhentismo. É só retornar aqui na parte que fala sobre as características e fazer a comparação com as questões escritas aqui na questão número 2. Linguagem simples. Então, é isso mesmo, linguagem simples? Isso, então apresenta linguagem simples. Então, podemos marcar essa aqui como característica do quinhentismo. Está correta. Uso de adjetivos. Se retornarmos aqui também fala. Uso de adjetivos. Também esta alternativa aqui está correta. Textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. Então, veja aqui que aqui fala a mesma coisa. Textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. Também está correta. Aqui a questão nos parece que foi escrita, elaborada de maneira errada. Seria não é característica do quinhentismo, porque essas três são características do quinhentismo. Letra D. Conquista material e espiritual, preocupação com a estética dos poemas. Então, veja que aqui fala que há essa conquista material e espiritual, mas não é falado sobre a preocupação com a estética dos poemas. Então, essa aqui seria a alternativa que está errada. Então, veja aqui que a questão está, foi colocada aqui de uma outra maneira, e nós podemos analisar dessa forma aqui, que a letra A, letra B e a letra C são corretas, porque realmente são características do quinhentismo, e a letra B, até esta primeira parte, é característica do quinhentismo. Já a segunda parte não é característica do quinhentismo. Número 3. Sabe-se que a literatura brasileira quinhentista não primava pelo valor estético, mas se destacava pelo caráter informativo. Por que a referida literatura apresentava tantos textos informativos? O que os escritores da época queriam informar? Os escritores queriam informar sobre a nova terra, o Brasil, sua fauna, flora, sua gente. Era uma forma de fazer um levantamento de tudo o que aqui existia, para informar a Portugal. Dessa forma, ela era uma literatura descritiva.
Questão número 4. A questão número 4 é sobre esse fragmento aqui do texto. Você deve fazer a leitura antes de responder, então, a questão número 4. E depois vem falando o seguinte: o trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura. Então, aqui nós temos um trecho, né, que vai falar sobre os índios, né? A feição deles é serem pardos. Então, aqui vai caracterizando, descrevendo os índios. É uma carta, um trecho, né, da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, nesta carta aqui, ele está informando ao rei de Portugal sobre os habitantes aqui da nossa terra brasileira. Então, é uma literatura de informação. Número 5. Defina a diferença entre a literatura de informação e a literatura de formação. Então, a literatura de informação é o conjunto de textos, como documentos, cartas, relatórios e outras obras, que tinham como finalidade descrever a nova terra e seus habitantes ao rei de Portugal. Já a literatura de formação foram aquelas de caráter pedagógico catequético, em forma de peças de teatro e poemas para catequizar os índios. Então, aqui é um comentário, né, sobre essa questão, mas você também pode responder colocando o que aparece aqui na matéria: a literatura de informação e a literatura de formação. Então, estas foram as atividades da semana 3. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos, até o próximo vídeo e tchau!